Olá, estamos começando mais um episódio do Pod Saúde, agora com o apoio da Action Day e da Casa Simone Interiores. Nessa nova temporada, nós vamos explorar um pouco mais das nossas especialidades aqui. E hoje eu tive o prazer de ser a convidada para ser sabatinada aqui entre as amigas, esclarecendo dúvidas que vocês têm aí em casa e que elas têm também. E vou estar aqui disponível para esclarecer isso, poder ajudar e levar para vocês uma forma de se alimentar mais fácil, leve, para vocês conseguirem atingir os objetivos de vocês, seja de emagrecimento, seja de hipertrofia, seja de ter uma alimentação mais saudável, para uma longevidade melhor e mais ativa, de uma forma simples, fácil e do nosso dia a dia, porque a alimentação não tem nada mais rotinoso do que a alimentação. Costumo dizer para meus pacientes isso. Porque, por exemplo, atividade física. Quem faz aqui atividade física 5 vezes na semana é o máximo, né? É 5 horas da tua semana toda. A alimentação, a gente faz no mínimo de 20, 25, 30 refeições numa semana. Então, se torna automático. E na nutrição, o que a gente tenta? Tirar isso um pouquinho do automático, prestar atenção no que tu está fazendo, nas tuas escolhas, nas quantidades, nas anamneses alimentares. Eu costumo perguntar, o que tu comeu ontem? Gente, o ontem é difícil de saber, a pessoa lembrar o que consumiu. Imagina uma semana atrás. Então, a gente tirando um pouquinho isso do automático, a gente consegue ter um controle melhor das nossas escolhas e, consequentemente, um resultado melhor. Então, estou aberta aqui a dúvidas, né, tentar colaborar da melhor forma possível. Vou começar, tá? Tu falou da atividade física, eu vou dar um depoimento, tá? Eu tenho muita dificuldade para ganhar massa muscular, ponto, tá? Aquela massa magra que as pessoas falam, todo mundo acha maravilhoso. Tá em algum lugar que eu não tive acesso, tá? E não é por idade, não é por alteração hormonal, sempre é uma característica genética. E eu treino de manhã, tá? Eu acordo, primeira coisa que eu faço, eu vou treinar. O que é o melhor? É ir em jejum? É eu comer algum carboidrato? Comer alguma proteína? Aí só colocando um parênteses, porque para correlacionar com o que a gente falou lá na questão do sono, né? Do ciclo circadiano. E eu lembro, pelo menos para mim ficou naquele momento, que o meu cérebro precisaria de proteína, né, pela manhã, e se eu comesse um ovo, se eu comesse alguma coisa assim, seria melhor para o funcionamento do meu cérebro. Mas para o funcionamento do meu músculo, como é que funciona, Gabriela? Vamos por partes aqui, tá? Tu tá treinando buscando uma hipertrofia, tá? Tu se alimenta com a função de te oferecer energia, né? Tu quer uma energia para te poder gastar lá durante o treino. Digamos que o teu treino seja 6 da manhã. Tu vai ter que acordar muito mais cedo para poder ingerir esse alimento, ele ser digerido, metabolizado e essa energia estar disponível para te treinar. É muito lógico isso. Então, eu acredito que treinando às 6 da manhã, tu não vai querer acordar às 5, 4 e meia para comer alguma coisa. Não. Então, fica inviável. Então, a gente tem que ver o que é o ótimo e o que é possível. Tá? Dentro desse possível, então não é possível tu comer antes de tu ir treinar. Não adianta tu acordar, correndo, se arrumar, comer uma banana e ir. Por que não adianta? Porque teu fluxo sanguíneo vai estar concentrado na digestão e não na parte muscular, que é onde tu está buscando durante aquele exercício. Além disso, essa energia não vai estar disponível. Tá? Então, esse processo que a maioria das pessoas faz de comer alguma coisa já no caminho para a academia, até piora o teu desempenho durante o exercício. Então, qual que seria a solução? A gente ter um cuidado na alimentação de antes de dormir, tá? Por exemplo, tu falou de proteína. É importante a proteína disponível durante o exercício também. Um ovo, ele demora mais ou menos umas 8 horas para ficar disponível para ti. Então, o teu ovo do café da manhã não vai estar disponível. Então, é importante tu pensar nessas refeições regressas a essa atividade física. O que pode te ajudar é a suplementação, porque a suplementação tem uma disponibilidade mais rápida, uma absorção mais rápida. O whey protein, por exemplo, ele vai ter em torno de 30 minutos já disponível para ti essa proteína para te utilizar. Mas, para hipertrofia, o mais importante é o carboidrato. Então, o whey também não resolveria teu problema. Teria que ser um carboidrato de absorção rápida e gradual.
tá? Por que rápida e gradual? Porque existe carboidrato, tipo, então vou comer uma colher de mel, tá? Uma colher de mel, tu vai absorver super rápido, tu já vai ter energia para treinar, pode ser uma possibilidade, mas ela vai te dar uma curva glicêmica muito alta, então tu vai sentir bastante energia, bastante disposição e logo depois vai cair, às vezes no meio do treino tu já tá até bocejando, que é um dos sinais que tá baixando a tua glicemia. Então a suplementação, ela é mais eficiente nesse processo. Eu gosto de utilizar a alimentação sempre que possível, mas tem momentos que precisa da suplementação. Então, uma suplementação de palatinose, por exemplo, que é um açúcar da beterraba, ela vai disponibilizar energia gradual. Então, ela tem uma curva glicêmica mais achatadinha, mais longa. Então, isso significa que ela vai te dando energia ao longo de todo o seu treino. Então, para ti, por exemplo, ou para outras pessoas que estão nos ouvindo, que treinam muito cedo, não tem tempo de ingerir nenhum alimento, eu acho que seria o mais recomendado, falando assim, em geral, a palatinose. Tá, mas Gabi, assim, ó, eu não quero, eu não viso hipertrofia, eu quero fazer minha atividade física, eu quero ir lá e nadar, ou eu quero ir lá e jogar alguma coisa. Eu posso ir em jejum? Isso vai me fazer mal? Então, tem pessoas que vão treinar em jejum e passam mal, porque provavelmente ela tem uma sensibilidade maior ali na insulina, baixa muito a glicose dela, e ela não se sente bem, ela não vai ter um rendimento bom durante o exercício. Já tem outras pessoas que super se sentem bem durante o exercício e podem sim treinar em jejum. Por quê? Porque teu organismo consegue utilizar as reservas que tu fez. A gente tem reserva, né? Quem é que não tem ali uma gordurinha ali para ser gasta durante o exercício? Só que o nosso corpo nem sempre ele sabe utilizar, tá? Isso se chama flexibilidade metabólica. A nossa energia mais utilizada é o glicogênio, tá? Então, se ele tá ali no estoque, ele vai ser utilizado. Se não tem, aí sim ele vai começar a utilizar gordura. Então, vai depender muito de cada um. Eu acho que é sempre importante respeitar como cada um se sente, que sinais que ele sente durante o exercício. Mas se nós falar cientificamente, os estudos mostram que o rendimento vai ser sempre melhor alimentado. Mas eu acho que a gente não é atleta aqui, a gente quer simplesmente uma vida saudável, aproveitar ao máximo ali daquele treino, mas não a nível profissional. Então, acho que é válido também treinar em jejum, se tu, assim tu se sente bem. Mas daí ter o cuidado na alimentação anterior, né? Da noite anterior que seja. Não, é mais importante o que tu vai comer pós-treino, Eu né? ia perguntar. Pra ter a recuperação muscular. Eu não sei se eu classificaria como mais importante, tanto que para quem treina profissionalmente para hipertrofia, fisiculturismo ou para levantamento de peso, prioriza-se treinos mais ao final do dia. Por quê? Porque tu já conseguiu fazer um acúmulo de refeições durante o dia. Então, não é que seja mais importante, é importante também. Tá? É importante tu ter disponível proteína de alto valor biológico para depois que tu rompeu as fibras musculares. Então, quem é que não treinou braço, saiu do treino lá com o braço mais inchadinho, né? Ele fica maior. Tu rompe algumas fibras musculares para ter esse crescimento dessa hipertrofia. Só que esse crescimento não acontece instantaneamente, né? Tu abriu espaço para acontecer aquela síntese proteica, para aumentar essas fibras musculares ali. Precisa de entrar mais nutrientes adequados para fazer essa hipertrofia. Vai precisar de gasolina para... Precisa. Então, isso vai ser feito antes, porque tu já tem no teu fluxo sanguíneo ali alguns aminoácidos que já foram ingeridos através da proteína, e após tu continua com isso. Quem quer hipertrofia, eu dou sempre esse exemplo. Teu fluxo sanguíneo tem que ser que nem um buffet de restaurante que está sempre servido. Tá sempre ali disponível. A hora que o músculo quiser, ele tem que ir ali e tá servido para ele. Então, tu tem que ter essa organização de pensar que se a proteína do ovo demora 8 horas para ser absorvida, entre essas 8 horas eu preciso de outras proteínas com absorção mais rápida, para ter sempre disponível para o meu músculo quando ele precisar. Tá, mas o que teria de proteína, então, um pouco mais rápida, assim, Gabi, além do ovo? Existe. A carne tem a carne de frango ou de peixe, já tem uma absorção um pouco mais rápida, em torno de 4 horas. A própria proteína do soro do leite é em torno de 1 hora. Então, tu tem que ir espaçando ela durante o dia, escolhendo, né? Ciclando elas durante o dia. Não dá para comer ovo só o dia todo, porque de repente tu vai ficar com algumas lacunas. Não dá para comer, né? O mais variado sempre é o melhor. Tá, deixa eu só voltar ali. Quando eu falei pra ti que não ganho músculo, né, e o que eu teria que fazer, é impossível acordar às 4h30, 5 horas pra tomar um café decente, né, que dê esse aporte que eu necessite. E se eu for em jejum, é exatamente o que a Gypsy... Eu vou em jejum e depois eu uso whey. Já vai melhorar algumas coisas, porque daí pelo menos tu tem, após o exercício, uma proteína rapidamente absorvida, porque tu já estava praticamente sem, digamos assim.
tá? Mas para hipertrofia, o melhor seria tu utilizar esse carboidrato antes do teu treino, porque tu vai ter mais energia durante o treino, teu treino vai render mais, tu não vai precisar usar das tuas reservas, tu não quer usar das tuas reservas, tu quer fazer músculo. É diferente. Só que daí o que as pessoas querem? Mas eu queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Queria usar minhas reservas de gordura e queria fazer músculo também. Era isso que tu ia dizer, né, Carla? Sim. Perfeito. É possível também fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é um trabalho bem mais difícil, porque é contraditório. Para te perder gordura, tu precisa restrição calórica, tá? Precisa comer menos do que tu gasta. Para te ganhar músculo, tu precisa comer mais do que tu gasta. Precisa sobrar aquilo ali para te construir. Então, aí vira tudo na glicose. Daí, quem vai mandar nisso vai ser a glicose e a insulina. Tu tem que ter uma curva glicêmica baixa, uma carga glicêmica da alimentação. Então, é possível, mas é muito mais detalhado. Tá? Eu acho que se a paciente tem um volume muscular adequado, a gente prioriza, então, primeiro perder gordura. Se é o contrário, não tem tanta gordura, mas tem uma baixa quantidade de musculatura, vamos priorizar ganhar músculo e depois a gente diminui a gordura. Tu falou ali das curvas glicêmicas, eu lembro que tu fez, e até uma dica legal de acompanhar aquela... Quando tu colocou o dispositivo de medir a glicemia, né, que os pacientes diabéticos usam bastante, e ali tu conseguiu não só nos contar, mas nos comprovar como é que funciona essa curva glicêmica, né? E eu lembro que uma das coisas que eu trouxe pra minha vida, como uma boa gringa que adora massa, que adora carboidratos, foi a questão do vinagre de maçã, né? O vinagre de maçã hoje é compra certa lá em casa e ele tá sempre do lado na mesa de refeição, justamente por causa disso, né, Gabi? A questão da curva glicêmica, ela interfere bastante. Só contextualizar um pouquinho, por que a gente se preocupa em não ter uma curva glicêmica muito alta? Sempre que tu consome um alimento, tu vai liberar glicose e teu organismo vai liberar insulina para baixar essa glicose do teu sangue. Então, isso é o funcionamento normal. Só que depende do volume do que tu consome e o tipo de alimento, essa curva vai ser mais alta e tu vai precisar liberar mais insulina. Sempre que tu tem uma curva mais alta e uma liberação maior de insulina, teu organismo não queima gordura. Tem insulina, economiza um pouco, a gordura fica ali poupada. Então, se tu, num processo de emagrecimento, por exemplo, é muito bom tu ter uma curva baixa, liberar pouca insulina e tá queimando gordura com mais frequência. Nesse processo do vinagre de maçã, o que ele faz? É um ácido específico, tá? Não é qualquer vinagre. Alguns outros vinagres e até próprio limão também tem uma função, uma atividade positiva nesse sentido, mas não tanto quanto do vinagre. E ele faz com que achate um pouco mais essa curva glicêmica. Então, quando tu for consumir alimentos com um volume maior de carboidrato, uma quantidade maior de açúcar, tu pode ingerir antes uma colher de sopa, mais ou menos, de vinagre de maçã diluído em meio copo d'água, que tu vai conseguir reduzir essa curva glicêmica, ter uma liberação menor de insulina, poupar teu pâncreas, vários pontos positivos, não só para o emagrecimento, mas para a saúde, para envelhecimento. Depois a Gisele vai falar um pouquinho sobre glicação e esse processo de envelhecimento. Isso tudo também auxilia. Quanto tempo antes, Gabi? Pode ser bem instantaneamente antes, tanto que já tem alguns estudos utilizar o vinagre no tempero da salada. Já ajuda. Eu ia perguntar isso já da salada. Não precisa, vou chegar em casa, tomar esse vinagre e esperar. Não, toma ali diluído na água. Normalmente eu coloco na mesa ali já, tomo o vinagrezinho e depois já me sirvo e faço a refeição. E nesse período que eu utilizei esse dispositivo de medir, ele mede instantaneamente a glicemia. É um dispositivo que tu coloca no braço, pessoas que têm diabetes, acho que é bem interessante. O profissional que acompanha, eu como nutricionista ou o médico, tem acesso a esse dispositivo, então tu tá medindo na tua casa e eu tô acompanhando a tua curva glicêmica pelo meu celular. E é bem interessante por isso, porque daí tu consegue ver que reação que teu organismo tem a cada alimento. Porque como eu falei antes, nenhum é igual. Muitas vezes tu vai comer um chocolate e tua curva glicêmica vai ali, 130. A minha pode ir 180. Cada organismo reage de uma forma. E é importante, é legal a gente saber como que o nosso corpo reage. A gente vê, assim, muito... Quando a gente vai nos restaurantes, né? Quando tem uma sequência feita de entrada, prato principal, a gente vê muito a entrada ser uma salada, por exemplo. E aí depois sim vem o prato principal com a proteína e o carboidrato. E é claro que por último a sobremesa, que tem daí digamos assim, a curva glicêmica vai lá em cima. Olha, eu nutricionista aqui hoje, né? Isso aí, todo mundo colabora. Nada como uma amizade de 30 anos pra gente acompanhar junto. E aí, realmente, isso tu comprovou lá também, né, Gabi? A questão da ordem dos alimentos também interfere na questão da curva glicêmica, né? Exato. Na verdade, esse estudo não foi meu, tá? Tem uma estudiosa que participou do desenvolvimento desse dispositivo. Então, ele fez vários testes e isso realmente revolucionou a nutrição, porque fez a gente enxergar a alimentação dessa forma
diferente, trazer mais essa glicemia, o papel da glicose e da insulina para dentro das dietas. Mas no dia a dia eu consegui ver também isso. Então, a sequência do que tu consome, iniciar pela fibra, depois a proteína e depois o carboidrato. Esse seria o melhor, tá? Medalha de ouro para quem conseguir fazer isso. Claro que não é fácil. Vai começar a comer a salada, depois eu comer a carne, depois eu comer o arroz e feijão. Não é tão simples. Mas iniciar pela salada já vai nos ajudar. E depois tu consumir junto a carne, o arroz e o feijão, dando o exemplo do almoço, já tem um efeito melhor do que se tu começasse a comer o arroz e depois comesse a carne, tá? E eu queria trazer esse exemplo para o café da manhã, porque no almoço eu tenho certeza que vocês mais ou menos fazem essa sequência com facilidade. Já no café da manhã, quantas aqui, Gisele principalmente, me conta, começa pela fruta no café da manhã ou já mudou isso? Não, eu já mudei. Já mudou. Agora eu tenho começado pelo ovo, leite, queijo, né? Mas, viu, é tudo esse processo de conhecimento, né? Porque Conhecimento. é muito comum a pessoa começar o café da manhã comendo uma fruta, né? E a fruta é uma alta carga de carboidrato, com frutose, vai te dar uma curva glicêmica bem alta, e daí tua glicose já tá lá em cima. Depois tu vai comer proteína, tu vai comer alguma fibra, não vai conseguir reduzir isso. Agora, se tu inverter, tu já não vai ter essa curva tão alta, principalmente no início da manhã, que seria um momento bem importante para controlar o teu apetite durante o restante do dia. Então, começa pela fruta, a curva glicêmica já vai lá em cima, chega meio-dia, tu tá com muita fome, à tardinha nem se fala, porque aquilo ali fez a liberação de hormônios de saciedade e de fome alterar completamente durante o teu dia. E é impressionante como, assim, através do nosso podcast, desse bate-papo, da gente conversar aqui, da gente procurar estudar de acordo com cada tema, como a gente começa a mudar os nossos hábitos. Porque, assim, uma coisa que eu gosto muito de comer é fruta, porque desde a da faculdade que a gente aprendeu que a fruta é importante para os dentes, né? Porque a frutose não é agressiva aos dentes, ela não aumenta o ácido na boca, e é um fator de limpeza. Então, é uma coisa que eu gosto, realmente eu gosto, e eu comia muita fruta antes de dormir, que eu acabei já diminuindo por conta né, que a Gabi sempre me falou, que não é muito interessante comer a fruta antes de dormir. Então, são coisas que a gente vai aprendendo e vai colocando aos poucos, não precisa mudar completamente. Eu gosto de comer uma fruta junto com café, mas tu muda a posição dela, a ordem. Ninguém é contra a fruta, até não sabia que ela ajudava tanto assim nessa parte dos a banana, não porque sabia que ela não era não, cariogênica. Seguidamente, assim, eu tenho pacientes que têm dificuldade de higienização, com Parkinson. Ontem mesmo eu falei, porque se não tem alguém que consiga fazer uma boa higiene para essa pessoa, dá uma maçã para ela comer, porque daí ela já vai, a maçã mesmo já vai removendo, ela vai servindo como uma escova ali, ela vai remover a placa que fica grudada nos dentes e não aumenta a acidez que faz com que a bactéria grude, né, que libere os ácidos, que acabe furando o dente, que acabe fazendo a cavidade no dente. Então, a fruta sempre é saudável, tu não vê uma pessoa que coma muita fruta, que tenha problema com obesidade. E a natureza é tão sábia que a fruta, por exemplo, o abacate que tem bastante gordura, ele não é uma fruta doce. Poucas frutas que praticamente não têm quantidade de frutose, né? Então, para te ver como E aí, às vezes, a indústria alimentícia vai lá e mistura, né, a gordura e o açúcar para fazer aquela liberação da dopamina no nosso cérebro e a gente querer comer mais, aquele salgadinho gordo, com pitada que a gente acha que é salgado, mas tem o açúcar ali, né, para nos motivar a comer mais. Mas eu gostei dessa tua dica agora, então, assim, Gisele, quer dizer, então, que eu não preciso escovar os dentes de noite, é só eu comer uma maçã? Não. Não, fica fácil. Mas tem mais uma... Comer maçã antes de dormir, daí vai prejudicar teu sono, porque... Não, mas a maçã... A maçã... mas, amiga, tu me ensinou um negócio. Tu me ensinou que se eu quiser comer a minha maçã, porque a gente sabe que os velhinhos que duram 100 anos, 90 anos, comem uma maçã todo dia. Eu puxei minha maçã para antes de dormir, porque eu adoro. E a gente sabe, por dicas, que se a gente adicionar ali
3 amêndoas, umas nozes, a gente já abaixa a Equilibra. curva, equilibra e não precisa escovar os dentes agora. Não, Deixa eu explicar para o pessoal que não acompanhou os outros podcasts, principalmente o podcast do sono. Falou que comer algo que libere mais açúcar no sangue prejudica um pouquinho o sono. Então, por isso que a gente está falando aqui que a fruta não é tão recomendada consumir antes de dormir, mas também não vai ter insônia quem comeu uma maçã, não é isso. É que, às vezes a rotina, a frequência disso, né, diariamente pode prejudicar teu ciclo circadiano. Mas exatamente, tu pode saber ingerir aquele alimento de uma forma que ele não vá te prejudicar num outro ponto. Então, comer umas castanhas antes de comer uma fruta e depois vai dormir tranquila, com um sono tranquilo. A castanha vai fazer esse papel da proteína, né? Ela tem proteína e gordura, faz com que a tua curva glicêmica não fique tão alta em função da frutose. Tu falando, eu lembrei do mel, né? Tu falou do mel, que eu consigo um aporte glicêmico que vai me dar energia rapidinho ali, né? Que tu falou. E a Gisele aqui nos bastidores estavam falando que o mel não é tão bom para os dentes, né? Tu falou agora da maçã e o mel seria outro. O mel tem as qualidades dele, né? Tem as qualidades, ele é até antifúngico, antibacteriano, tem nutrientes, é um alimento hiper saudável, no caso, de nutrientes. Agora, o mel, ele tem um problema porque ele é doce, ele tem açúcar e ele tem o fator de grudar nos dentes. Então, ele pode ser cariogênico, sim, com certeza, porque ele vai grudar. Tudo que for mais, que cola, que fica no dente, vai acabar formando a placa, sim, vai formar a película adquirida, que a gente chama, em cima dela começa a se depositar as bactérias que vão ser as causadoras da cárie, né? Então, tu precisa 3 coisas para ter cárie: o substrato, que é o dente, as bactérias e o açúcar. O meio de cultura ali. O meio de cultura, os carboidratos que vão se transformar em açúcares. Então, tu não pode, vou comer mel e ficar com mel, ou botar o mel na chupeta da criança. Isso aí é um veneno, até a criança nem pode consumir mel antes de 1 ano. Mas isso é um veneno. Claro que se tu for optar entre açúcar e mel, melhor o mel. Mas ele também saiba que também precisa, Gypsy, escovar os dentes, usar o fio dental. Agora eu vou ser massacrada, eu só fiz uma brincadeira. E também tem o problema da glicação, né? Que é, os açúcares, eles acabam se grudando na proteína. O colágeno é uma proteína, elastina, e acaba fazendo um enrijecimento da pele, causando aquela pele envelhecida, enrugada, que a gente vê, que é uma pele glicada, que a gente chama, que é uma pele que está sofrendo pelos açúcares que não estão deixando essas proteínas trabalharem da maneira correta delas, com todo o seu vigor, que é a elasticidade e a sustentação da pele, que é o colágeno da sustentação, e a elasticidade é aquela pele que volta. Não, mas deixa eu fazer um parênteses, porque eu tô me sentindo mal agora. Gente, pelo amor de Deus, escovem os dentes depois de cada refeição e passem fio dental, por favor. Em relação ao colágeno, né? A Gi começou a falar do colágeno, pele envelhecida, e colágeno é uma coisa polêmica, né? Porque tem estudos que mostram que há vantagem e tem outros que mostram que a gente está jogando dinheiro fora. Mas assim, quando que eu tenho que usar esse colágeno? Eu já ouvi dizer que tinha que ser antes de dormir, eu já ouvi dizer que tem que ser junto com a alimentação, que tem que ser em jejum, que tem que ser não sei o que, eu não sei. Quando é que se usa? Bom, o colágeno, como a Gisele falou, ele é uma proteína. Tá? Então, o que a gente tem que cuidar? Independente de ter estudos que comprovem, a gente vai ter esse acesso à proteína do colágeno, tá? E como otimizar a utilização disso? Como ela é uma proteína de difícil absorção, é uma proteína específica, essa do colágeno, tá? Então, ela tem uma absorção bem difícil. De nada adianta tu suplementar o colágeno, né, dessa forma de proteína, se a tua alimentação não tem uma quantidade adequada de proteína. Então, a gente parte daí. Se tu tem pouca proteína na tua alimentação, tu vai usar o colágeno com a finalidade de pele, beleza, unha. Tá? Uhum. Ele não vai ser utilizado para esse motivo, porque tem outras prioridades. Então, eu sempre digo, vamos ajustar primeiro a alimentação, ter uma distribuição de proteína adequada durante todo o teu dia, e aí sim a suplementação de colágeno pode vir a funcionar, né? Como tem vários estudos que dizem que sim ou que não. Mal não faz, porque a proteína vai ser utilizada de uma outra forma.
Tá? Como ela é de difícil absorção, a recomendação é utilizar ela longe de outras refeições, porque a digestão atrapalha essa absorção. Então, tu já está digerindo outros tipos de proteína com velocidades diferentes, que necessitam de enzimas diferentes. Então, isola essa proteína do colágeno no momento que não tenha outra refeição. Por isso que a recomendação é antes de dormir, terminou todas as tuas refeições, tu vai ficar ali pelo menos 8 horas em jejum, vai conseguir ter essa absorção. O benefício também do colágeno utilizado antes de dormir é esse time release, ele tem uma absorção lenta e gradual. Então, tu fica a noite inteira tendo disponível aquela proteína ali pro teu organismo. Então, como eu falei antes da massa muscular, a gente precisa daquele buffet sempre servido e o colágeno nos ajuda nesse rodízio aí de proteína durante a noite, tá? Então, melhor usar durante a noite, melhor ter proteína adequada durante todo o dia para começar a utilizar o colágeno, tá? Tu falou de buffet, né? O sangue com um buffet adequado. Mas às vezes a gente tem esse buffet inadequado, que é a questão do colesterol, né? A gente veio conversando sobre isso esses dias. Vamos conversar um pouco agora aqui de patologias, eu acho, que é importante conversar sobre isso. A questão do colesterol, ele é muito importante o controle dele para evitar doenças cardiovasculares também, né? Então, diminuir os riscos de infarto, os riscos de AVC, o risco de entupimento das artérias. Então, é muito importante esse controle. Gabi, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, desse alguma dica bem concisa e bem prática, assim, para quem tá com colesterol alto, como controlar ele. Tá, então eu vou fugir do óbvio. Do óbvio, tá? O óbvio era, evite gordura, evite bacon, evitem, né, a gordura visível da carne, tá? Por que eu vou fugir do óbvio? Porque 30% do colesterol da alimentação que é absorvido pelo nosso organismo, os outros 70% a gente produz, tá? E esse 70% é muito mais importante do que esses 30%. E pode ser controlado através da alimentação também, esses 70%. Porém, não é através da alimentação de gorduras. Por quê? Porque existe lá um ciclo todo para liberar esse colesterol no sangue e ele começa com a insulina elevada. Por isso que pessoas que têm uma glicemia mais alta, têm problemas com diabetes, vai ter uma chance maior de ter esse colesterol elevado em função de ter mais açúcar circulante no sangue. Então, o carboidrato, respondendo então a tua pergunta, é um cuidado bem importante para quem tem o colesterol alto. Tá? Então, foge do que normalmente a gente escuta, não posso comer gordura porque eu tenho colesterol alto. Eu não estou dizendo para comer gordura adoidado, tá? 30% vem da alimentação e acho que é importante a gente cuidar esses 30% também. Mas o carboidrato ou o açúcar vai ter uma ação muito mais importante na elevação desse colesterol do que a gordura. Então, é importante cuidar o consumo desses carboidratos. Arroz, massa, batata, pão, não é para não consumir, mas consumir de uma forma adequada dentro do teu valor calórico total, porque tudo que sobrar daquilo ali vai acabar virando colesterol também, além de poder aumentar também triglicerídeos que são relacionados a esse macronutriente. E atividade física também. Atividade física também. Daí a gente entra no ponto de melhorar, né? Eu falei só da parte ruim ali, o colesterol tem o LDL, que seria o colesterol ruim, e o HDL, que é o colesterol bom. Então, para diminuir o LDL, a gente diminui também carboidratos, além da gordura. E para melhorar o HDL, a atividade física é o que tem mais evidências de melhora, né? Além da atividade física, pode também introduzir gorduras de boa qualidade, ricas em ômega 3, por exemplo, como azeite de oliva, peixes mais gordurosos, castanhas são ricas em ômega 3. A gente tem estudado cada vez mais a flora intestinal, né? Nós temos milhões, bilhões de bactérias no nosso intestino e essas bactérias, elas são boas, né? É indispensável para que a gente sobreviva, mas eu crio a minha flora conforme eu tô comendo, né? Eu como fruta, eu como carboidrato, eu como isso, e eu vou selecionando a minha flora. E a gente sabe que as floras intestinais de obesos têm umas características diferentes daquela pessoa magra. Mesmo que a pessoa coma muito, que a gente ouve, né? Fulaninho come horrores. Tem esses e ele é magro e eu não como nem metade e tô acima do peso. Como é que a gente explica, né? E a gente foi num congresso ano passado que falava de probiótico, pré-biótico, uma loucura. E um campo totalmente novo. E o cara que palestrou falou muito disso.
Como é que eu treino, então, Gabi? Como é que aquela paciente, assim, aquela pessoa que está nos ouvindo ali, que está acima do peso, a Carla falou da minha flora, como é que ela vai lá na nutricionista e a gente consegue mudar isso? Consegue modular. Não é fácil. Hoje em dia falam até de transplante. Sim. Né? Então, não vou entrar muito nesse mérito, porque não me aprofundei muito. Mas existe também esses transplantes. Mas por que que é complicado? Porque tu criou essa microbiota intestinal ao longo da tua vida. Então, não vai ser com um mês de dieta adequada que tu vai conseguir remodelar. Mas é possível, tá? Então, digamos, é um número muito maior. Mas vamos dizer que a gente tem 100 micro-organismos morando no nosso organismo. Existem vários tipos deles ali. Depende do que tu se alimenta, aquele tipo vai se alimentar mais, vai crescer mais, vai se proliferar mais. Então, se eu como mais açúcar, aquele micro-organismo que não é tão benéfico para mim vai crescer mais. Se eu como mais fibra, aquele micro-organismo que é bom para mim vai crescer mais. Então, a tua alimentação vai modular isso. Existem os probióticos, que são suplementos, né, com cepas de bacilos que vão povoar a tua microbiota intestinal. Então, tu tá colocando uma cepa nova ali. Tô selecionando. Tá selecionando. Não quer dizer que ela vai ficar morando ali, Eu tenho que alimentar ela, né? Exatamente. Eu digo assim, é um animalzinho de estimação que você adquiriu agora. Agora você tem que alimentar ele adequadamente. Tu compra lá pro teu cachorrinho a ração adequada para aquela raça. Pra tua cepa nova ali também tu precisa alimentar de forma adequada. Ele vai se desenvolver, se ele se apegar naquele ambiente ali, ele vai proliferar e dar os benefícios dele, que é melhorar essa parte digestiva. Então, tu vai ter um processo digestivo mais facilitado. Hoje em dia tem bastante relação com a parte cerebral, o intestino, para depressões. Então, tá muito estudada a microbiota intestinal. E ela é possível de mudar, mas precisa dessa intensificação no cuidado com a alimentação. Né, para conseguir uma coisa mais eficiente a longo prazo. E aí também, já que tu já falou dessa questão da gente modular a nossa resposta até para doenças degenerativas, cerebrais, eu queria perguntar assim, existe uma dieta que é bem famosa, eu adoro, que se chama anti-inflamatório, tá? Ela tem benefícios, a gente já falou isso previamente, mas eu queria que tu desse uma pincelada. Ela é boa, a gente pode fazer direto, tem que ser em momentos, todo mundo, nem todo mundo? Não, a dieta anti-inflamatória acho que pode ser a dieta mais utilizada pela população geral, porque ela não vai te trazer prejuízo nenhum. E muito diferente do que muitas pessoas pensam, ela não precisa ser restrita, remover completamente alguns nutrientes. Mas a gente tem que pensar nos alimentos como se cada alimento tivesse uma pontuação, vamos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, o pão tem glúten, ele é uma proteína que demora mais para digerir, então ele tem um potencial inflamatório maior, então ele vai ter uma pontuação maior. Tá? E a gente tem que sempre chegar em 0. Então, frutas, alimentos mais arroxeados, verduras verdes escuras, o açafrão, temperos, vão ter um número negativo bem grande. E daí tu vai equilibrando. Tá? Então, eu vou comer um pão, mas de repente eu posso colocar nele uma salada de espinafre, tá? Eu vou estar equilibrando aquele coeficiente inflamatório daquele pão. E a dieta anti-inflamatória é isso, é tu ter muito mais alimentos anti-inflamatórios presentes na tua alimentação do que os que provocam essa inflamação. Eu queria aproveitar a deixa da Carla e justamente trazer isso um pouco para a questão do lipedema. Então, muitas pacientes me procuram no consultório por causa do lipedema. O lipedema, o que é? É esse acúmulo de gordura em regiões que é desproporcional. Então, assim, não é aquela paciente que está com acúmulo de gordura geral, né? Em braço, abdômen, tórax, não. É aquela paciente que tem um acúmulo de gordura mais na região das pernas e do glúteo. E elas vinham antes muito com esse conceito de que elas eram só gordinhas. E hoje a gente sabe que lipedema é uma doença e que é uma doença multifatorial e que nós temos que trabalhar em equipe. Um dos profissionais dessa equipe é a nutrição. A nutrição, o principal papel, eu acho que nesse sentido, é ajudar essa paciente a entender o que inflama ela. Porque por ser uma doença inflamatória, nós temos que controlar essa inflamação para depois a gente pensar no resto do tratamento. E a gente tem quem não é da área da nutrição, como eu, quando chega no consultório, é muito receita de bolo. Você tem que diminuir os inflamatórios e aumentar os anti-inflamatórios. O que inflama? Glúten, açúcar, álcool. E o que é anti-inflamatório? Os verdes, o açafrão, o gengibre. Então, assim, vira muito receita de bolo. E a gente sabe também a questão da flora,
a gente vem conversando muito sobre isso também, de mudar a flora intestinal associada a essa dieta anti-inflamatória. Dá para melhorar isso, Gabi, e parece que muda, assim, o que inflama para mim necessariamente não inflama para você, né? Claro, justamente pela microbiota intestinal. Então, se tu tem uma microbiota que tem uma facilidade de digerir esse glúten, ele não tem prejuízo nenhum para ti, tá? Isso não tá dizendo alergia, tá? É diferente da alergia. A gente tá falando de processo digestivo mais fácil ou mais difícil. E na questão do lipedema, a nutrição entra tanto no diagnóstico, por exemplo, eu no consultório eu consigo fazer um ultrassom, por exemplo, na perna da paciente. A primeira camada, que vocês estão vendo assim bem em cima, é a camada adiposa. Nessa camada adiposa, todos esses pontinhos brancos é a inflamação. Então, ali, nesse ultrassom, a gente já consegue ver a espessura dessa camada adiposa, quanto que ela mede, né? Que normalmente é desproporcional a outras regiões do corpo, como a Gypsy falou, não corresponde ao percentual de gordura que ela tem. Tá? E ela tem uma inflamação presente que a gente consegue ver através dessa imagem. Então, no diagnóstico, a gente já consegue ajudar nesse sentido. Mas o diagnóstico não resolve, né? Mas a gente já dá o primeiro passo, que daí seria esse ajuste na alimentação, reduzindo o peso. Então, é importante diminuir essa camada adiposa. Então, a gente tem ali uma camada adiposa de 15, 20 milímetros, a gente vai reduzir. Com o passar do tempo, a gente vai conseguir reavaliar e ver o quanto reduziu naquela região, porque às vezes a paciente até perdeu o peso, mas aquela região específica não está conseguindo ser reduzida, então o lipedema não está sendo bem tratado, né? Eu queria até passar de volta a pergunta, Gypsy, de como é que é o tratamento vascular dessa patologia? O lipedema, como a gente conversou, é uma doença inflamatória, crônica e que ela não tem cura. O que a gente precisa? Encarar ela como qualquer outra doença crônica, como um paciente que tem diabetes, que tem pressão alta, que a gente precisa ter controle desses fatores. Então, são vários fatores. Um deles é o processo inflamatório, então que a gente começa a trabalhar junto com a nutrição. Outro vem a questão da atividade física, voltada para a questão dessa força nas pernas. Então, assim, tu teres um educador físico que tenha consciência do que é o lipedema e não simplesmente um emagrecimento geral, uma hipertrofia. E aí, da parte vascular, a gente tem que ver o que pode estar junto com o lipedema prejudicando. Então, às vezes, aquela pessoa ali tem umas varizes que não está aparecendo, porque o que acontece? A camada de gordura esconde as varizes, porque ela fica nessa mesma posição. Então, às vezes, o paciente que está um pouco acima do peso, em geral, e o paciente que tem lipedema, essa veia que não está funcionando de forma adequada está escondida naquele meio. E a gente vem justamente para auxiliar nesse processo. Então, a gente trata as causas vasculares que possam estar piorando o inchaço, a queimação, a dor. Esse paciente, quando está muito inflamado, ele tem dor ao toque. Então, o simples fato de tu colocar uma calça jeans já dói, de tu encostar na coxa, no glúteo dói. Aqueles hematomas que aparecem do nada, às vezes a gente acha que tem um distúrbio de coagulação, não, é a inflamação mesmo. E aí a gente vem para tratar isso em conjunto. Então, a gente faz um diagnóstico da parte vascular, se tem alguma alteração das veias, faz esse tratamento em conjunto. E aí, claro, drenagem linfática, tem outros acessórios, digamos assim, que a gente pode auxiliar a paciente nesse processo. Eu entendi a complexidade, né, do lipedema. Aí eu tô pensando assim, eu me formei no início dos anos 2000, ninguém falava Não. Ninguém falava 5 anos atrás em lipedema. Gordinha, é isso, e ninguém falava. E tem toda a complexidade, tanto que a Gabi falou, assim, olha, tem que ter uma equipe com vários profissionais, tem que ter um educador físico, tem que ter um nutricionista, tem que ter um vascular, são várias pessoas envolvidas. Aí eu pergunto, às vezes as pessoas acham que de uma forma mágica tu pode fazer uma lipo. Tá, eu tô perguntando de uma forma bem leiga, tá? Eu não sei. Essa forma mágica se sustenta? É isso mesmo? Eu consigo fazer isso? Tá. A lipo é a cereja do bolo. Então, assim, não adianta você chegar, ter o diagnóstico de lipedema, ou mesmo assim não ter o diagnóstico de lipedema, ir lá e fazer uma lipo. E deixar claro que não é uma lipo normal, é uma lipo, são profissionais que são capacitados para isso. É uma lipo que tu faz em 360 graus, tem alguns cuidados diferentes. Então, assim, você vai lá e você faz a lipo, mas você continua inflamada. Você vai continuar dando aquele estímulo, digamos assim, negativo para que as coisas continuem acontecendo da mesma forma. Então, quando que a lipo é legal para o lipedema? Quando eu não estou inflamada. Quando eu entendi a minha doença, quando eu fiz todo o controle de todos os fatores, aí sim eu vou fazer a lipo. Não começar pela lipo. Não, jamais começar pela lipo. A lipo é a cereja do bolo.
Até porque senão vai ter uma recidiva, né? Então, muitas pessoas aqui que estão nos ouvindo já fizeram, com certeza, uma lipo nos culotes e, de repente, esse culote não era apenas um culote estético, era, sim, um lipedema. E depois retomou aquela mesma forma. E é o que a gente sempre está falando, né, gurias? É o começar o cuidado, é o básico, é a alimentação do dia a dia, é a comida de verdade. A gente tem que começar a voltar a comer comida de verdade, para mastigar bem o alimento, que começa a digestão lá na saliva, é mastigar, procurar variar, né? Comer feijão, arroz, a carne, as verduras, os legumes. Parece, de novo esse assunto, mas é isso que vai desinflamar, é isso que vai ter a tua flora intestinal melhorada, porque você não tem aqueles problemas de desbiose, que são as toxinas que vão para a corrente sanguínea e vão lá para lugares do cérebro, que já estão associados com ansiedade, com depressão, a doença de Alzheimer, por conta de uma alimentação desregrada. E hoje está muito fácil abrir um pacote, comer, e a indústria já coloca ali justamente para nos estimular a comer isso. E não adianta, senão a gente não vai ter beleza, não vai ter uma pele bonita, não tomar água, vai envelhecer com mais rugas, vai envelhecer de uma maneira com mais doenças, com varizes, ou lipedema, ou com celulite. Tu não vai conseguir isso do dia para a noite, fazendo uma lipo, se tu não tiver os teus hábitos mudados de uma maneira saudável. E eu, após o nosso episódio do álcool, que eu acabei diminuindo, não que eu bebesse muito, mas assim, tu acabava no inverno, principalmente, tomando um vinho, uma né? frequência maior. Uma frequência. Quando agora tu tá com vontade, eu pego uma kombucha, coloco bastante gelo, um limão, uma laranja, e aquilo é quase um drink, eu acho muito bom. Eu tentei muito. Não, sério, a Gabi trazia assim, prova esse novo agora, esse é de frutas vermelhas, esse é de abacaxi. Gente, eu juro pra vocês que eu tentei, mas não é pro meu paladar. E o que ela traz de benefício, Gabi? A kombucha, ela é um chá fermentado, tá? Então... É quase um pré-biótico. É um pré-biótico, porque o que tu vai fazer? Tu vai estar levando para o teu organismo aquela cepa nova ali que ele não conhecia. Então, mesma coisa, tem que levar ali e alimentar bem. Então, ela melhora a microbiota intestinal. O mais comum, aqueles leitinhos fermentados que a gente tomava ali na infância, meus filhos adoram até hoje, eles têm também ali um bacilo. Então, a kombucha tem um outro tipo. O que é importante? A gente diversificar. Quanto mais variado a nossa microbiota intestinal, melhor. Então, a kombucha vem acrescentando isso. E daí, se tu tem uma microbiota boa, tu vai melhorar a imunidade. Então, esse que é a maior vantagem dela, né? De ser uma bebida saborosa para quem aprecia e ajudar na imunidade, no sistema digestivo, no funcionamento intestinal, ela auxilia também. Então, pessoas que têm problemas de constipação, normalmente têm uma resposta boa ao ingerir kombucha. Tu pode ingerir ela diariamente, tem que ter cuidado, porque algumas kombuchas, como ela é uma fermentação, ela pode produzir álcool. Então, tem que cuidar com a compra de kombuchas feitas em casa, que não tem um controle, tá? Não digo que não seja boa, que não tenha um cuidado de higiene, não tem um controle da quantidade de açúcar que já foi absorvido pelaquela kombucha, e porque para preparar vai bastante açúcar e o processo se faz pelo consumo desse açúcar, tá? Que faz a fermentação. Então, quem faz em casa normalmente não tem esse controle. O controle do álcool também. Então, tudo isso tem que ser medido. Se tu deixa ela fermentando por mais tempo, tu vai ter uma produção maior de álcool, né? Daí tu vai dar para uma criança, uma gestante, uma pessoa que está tomando alguma medicação, e isso pode interferir. Então, tu comprar uma kombucha industrializada não quer dizer que ela passou por muitos mais processos do que foi feita em casa. Nesse caso, não. Nesse caso, ela só teve mais fiscalização, controle. Mais cuidado, mais controle. E aí, os lactobacilos, eu até na faculdade a gente montou um drink, né? Que era, a gente misturava o leite fermentado, eu ia falar a marca, né? O leite fermentado com vodka. Viu que bom, tu já coloca e já mata o mesmo. Claro, Sim, tá tudo morreram, né? Morreram. Mas a diferença, então, teria pra digestão a questão do leite fermentado ser um pouco mais difícil do que a kombucha, alguma coisa assim, ou não, Gabi? O leite fermentado, ele tem açúcar.
né? Não só para fazer a fermentação. Não só para fazer, mas para ficar mais Mais palatável. palatável. Os que a gente encontra aí no mercado, eles têm um acréscimo de açúcar bem grande. Na kombucha, não. A kombucha, ela tem um açúcar residual, que tu chama, porque aquela bactéria ali já consumiu aquele açúcar. Então, ela não... Era os lactobacilos bêbados. Era o nome. bom nome a pro gente drink. tá falando de leite fermentado, ou kombucha, que é comprado, né? Eu tava lendo esses dias que um dos melhores prebióticos que existe é aquele bagaço da bergamota, aquelas tirinhas que fica na bergamota, e gente que tira e bota tiro fora. tudo. Bergamota, É que um não é dos do Rio Grande do melhores Sul, é prebióticos. tangerina. É um dos melhores prebióticos que tem. Então, assim, tu comer aquelas barbinhas da bergamota e a laranja com aquele bagaço branco. E outra coisa, assim, como a nossa flora intestinal, ela muda rapidamente. Às vezes, assim, tá tudo certinho, tu tá comendo, tá com uma flora, tu tá conseguindo, né? Teu intestino funcionando direitinho, daqui a pouco tu come alguma coisa que te dá ou uma diarreia ou uma constipada. Então, como que é aquela manter aquilo diariamente, né? Porque verdade, para mudar é muito rápido. Essa mudança é mais relacionada à entrada de líquidos, né, no teu intestino. Então, tu rompe algumas barreiras. O intestino, ele é muito sensível. E as bactérias estão morando ali. Pensa que é uma casinha de papel. Então, se tu tem um agressivo dentro do teu intestino, que de repente é uma bactéria... Tal das viroses que usa acontecem ali, aqui, né? Tu vai ter uma entrada muito maior de água ali dentro, então rompe essas barreiras, entra bactérias ruins, sai bactérias boas, e acaba provocando esses efeitos colaterais. Então, após também um episódio de virose, onde tu tem diarreia, vômito, é importante tu repor esses micro-organismos que foram perdidos durante esse processo, né? Acomodar melhor o teu intestino, por isso a gente pede para ter alimentações mais leves, né? Para poupar esse processo digestivo o máximo possível, e é importante colocar alguns curativos ali. A glutamina é um bom aminoácido que ajuda para regenerar essa parede do intestino e não ter tanta essa troca, né, dessa saída das bactérias boas e entrada das ruins. Aí, gurias, Não, eu saideira. Tem uma saideira, vamos lá. Tá, saideira, adoçante da câncer. Adoçante. Olha, existe um estudo que mostra que o consumo de aspartame pode aumentar a incidência de câncer. Não quer dizer que tu vai consumir e vai provocar. Mas o detalhe está na quantidade, né, Carla? Porque aqui a gente fala muito do caminho do meio, tá? Qual quantidade de adoçante eu tenho que consumir para aumentar essa minha chance de câncer? Se nós transformar isso em refrigerante, seria 8, 9 latinhas de refrigerante zero por dia, todos os dias. Eu acho bem difícil uma pessoa consumir isso, e acho que antes de morrer de câncer, ela vai morrer de outras doenças, se ela fazer esse uso, tá? Então, assim, ó, tu utilizar algumas vezes um refrigerante zero, um adoçante no teu café, preparar um alimento com adoçante, ele não vai te dar esse prejuízo do câncer, e muitas vezes vai te tirar o prejuízo de uma glicose elevada naquele momento, de um pico glicêmico, de uma liberação maior de insulina, ou uma paciente que tem diabetes que não pode ter esse consumo ou não vai consumir, né, e vai de repente ter um prejuízo social, que muitas vezes a parte emocional interfere em outras questões na alimentação. Então, acho que dá para consumir com moderação, e sempre que preferir alimentos mais naturais, melhor. Isso que tu falou antes da curva glicêmica é a mesma coisa, com cuidado com o que a gente vai comer aos nossos dentes. Por exemplo, tu pegar uma caixa de bombom, tu tá com uma vontade de comer um doce, eu sempre falo, então tu come tudo que tu quer comer daquele bombom, e vai lá, faz a tua higiene bucal e deu. O pior é tu ficar comendo um bombom agora, daqui uma hora come outro, daí vai lá come um doce, porque daí o teu pH da boca tá sempre ácido, não dá tempo da tua saliva fazer o tamponamento, limpar os teus dentes, tá sempre vindo, além da curva glicêmica, aquele açúcar entrando em contato, não fica limpo nunca. Então, a frequência, né, tu ficar pingado é muito pior do que às vezes tu comer uma vez só, entendeu? Aquela curva glicêmica, e depois para de comer aquele doce toda hora, né? Perfeito. Então tá, Perfeito. pessoal. Foi um prazer, tá? Se responder essas perguntas. Espero ter colaborado aqui com vocês e com o pessoal que está nos ouvindo. Queria agradecer mais uma vez a Casa Simone Interiores e a Action Day, que nos apoiam para a execução desse podcast. E esperamos vocês no nosso próximo episódio.
Até mais, gente. Mais. Até mais.